bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu sou Cida Terrible e me desafiei a fazer até dia 31 de dezembro deste ano de 2024 falar de todo o Evangelho de João. É isso mesmo. Então, de hoje até 31 de dezembro, não vou dizer quantos por dia, mas encerra-se dia 31 de dezembro, vou falar sobre o evangelista João, exatamente, João, o discípulo que Jesus amava. E começarei de maneira muito simples e com certeza vai se aprimorando cada dia mais a forma de apresentar os evangelhos de João para você. Eu vou ensinar, passar, transferir para você de uma maneira bastante didática. E vocês vão ver a importância de aprender didaticamente o Evangelho de João. Então acompanhe comigo esta primeira aula e vamos seguir até dia 31 de dezembro. Então começando João 1, versículo 1, de 1 a 5. Então, pessoal, hoje é bastante improvisado, mas eu quis deixar este versículo de 1 a 5 de João, do Evangelho de João, hoje, eu queria deixar pronto hoje. Então, eu improvisei, vai dar para pegar legal, e os próximos serão bem mais organizados. Então, hoje nós vamos falar sobre João 1, de 1 a 5. Aí, vocês vão ver aqui, que esse daqui é a Bíblia a qual eu peguei a referência, que é a Almeida revisada e atualizada. Então, o primeiro vai estar: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O segundo, ele estava no princípio com Deus. Terceiro, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bom, nós falamos aí do versículo 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou explicar cada um deles, tá? Como eu imprimi aqui, não vai aparecer colorido, mas eu colori, eu identifiquei bem cada um deles, certo? Então, nós vamos falar aqui, vamos fazer uma explicação bem didática. Talvez você não vai conseguir ler o que está aqui, mas aqui é o versículo 1, que está assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta partezinha aqui, que está bem escurinha, está escrito versículo 1, certo? Então, aqui nós vamos explicar todo esse primeiro versículo. No princípio, vê que o primeiro versículo, ele começa no princípio. Então, no princípio, refere-se ao início de tudo, antes da criação do mundo. O verbo, que logo mais vem aqui, no princípio era o verbo. Quem que é o verbo? A palavra verbo, do grego logos, é usado aqui para descrever Jesus Cristo. Verbo significa palavra ou razão e indica a expressão Deus. Logo após, no mesmo versículo, estava com Deus, indica que o verbo Jesus estava na companhia de Deus Pai desde o início. E finalizando o versículo, e o verbo era Deus, afirma que Jesus é divino. Não apenas estava com Deus, mas é Deus. Veja como o versículo, ele está bem destrinchado, está bem explicativo. Aqui eu tenho o primeiro versículo, falando no princípio, o que ele era verbo. Falamos aqui quem era verbo, o que é verbo e com quem ele estava. E aqui explica que Jesus era divino, logo Jesus era Deus. Você consegue entender o que quer dizer isso? Muito bem. Então, nós vamos aqui para o segundo versículo, que está aqui, ó, bem escurinho.
Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Aqui é bem simples, né? Quando aqui se refere a ele quem? O verbo. E quem era o verbo? Reafirma a pessoa de Jesus com Deus desde o começo de tudo, enfatizando coeternidade de Jesus Cristo com Deus Pai. Então, aqui não tem muito o que explicar, certo? E agora, esta parte já foi. Nós vamos para o terceiro versículo, certo? Tá dando para ver aí legal? Espero que sim. Beleza, lembrando que os próximos será bem melhor, tá, pessoal? Então, vamos lá, o versículo 3. O que diz o versículo 3? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos aqui explicar, certo? Então, aqui em negrito, está assim, ó. Vamos retomar aqui o início desse versículo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus, o verbo, é o agente da criação. Deus criou tudo através de Jesus. Seguindo aqui o versículo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada poderia ter sido criado. Ele é essencial para a existência de todas as coisas. Vamos agora seguir aqui o quarto versículo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vamos explicar este quarto versículo. Vou arrumar aqui, muito bem. Dando aqui, vamos lá, começando, está assim: a vida estava nele. Jesus é a fonte da vida, tanto física quanto espiritual. Dando continuidade aqui ao versículo, a vida era a luz dos homens. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida que Jesus traz é como uma luz que ilumina a humanidade, dando-lhes entendimento e direção. E vamos para o quinto versículo, que ainda está aqui bem escurinho, o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos à explicação. A luz resplandece nas trevas. A luz de Jesus brilha no mundo que está cheio de trevas. Quais são essas trevas? Mal, pecado, ignorância. Dando continuidade, as trevas não prevaleceram contra ela. Ela quem? As trevas, o mal, a ignorância, não conseguem superar ou extinguir a luz de Jesus. Ele é vitorioso sobre o mal. E aqui vamos para um resumo. Tá bem? Dá para ver, certo? Esses versículos enfatizam a divindade e a eternidade de Jesus, mostrando que ele estava com Deus no início e participou ativamente na criação de tudo. Jesus é a fonte da vida e da luz para a humanidade. E sua luz é mais poderosa do que as trevas do mundo. E por aí deixamos João 1, de 1 a 5. São 5 versículos bem explicativos. Eu espero que vocês entendam. Volte à Bíblia de vocês e vai rever já com esta explicação. Tudo bem, pessoal?